Muita gente está à procura de um teclado 75%, mas magnético, e hoje eu quero trazer para vocês essa belezura, a K820 Max HE. Finalmente é um tecladinho magnético, com knob de volume, características de um mecânico, tá? Desempenho bem bacana de um magnético, mas com uma suavidade e uma tatilidade impressionante, cara. Bora pro unboxing, eu vou falar tudo que você precisa saber sobre essa belezura de teclado. E bom, pessoal, nós estamos aqui com um teclado que aparentemente é mecânico, né? Parece um teclado mecânico, só que ele traz uma PCB e switches magnéticos. E aqui eu acredito que a JAS uniu o melhor dos dois mundos, a qualidade de um teclado mecânico com o desempenho de um teclado magnético. Por quê? Esse teclado aqui é exatamente igual à versão mecânica. Tem o AK820 Max na versão mecânica, eu já gravei um vídeo sobre ele, vou deixar no card aqui caso você queira assistir, mas é um teclado de qualidade muito parecida ao Aula F75, tá? Acredito que o Aula F75 tá num nível um pouquinho superior em pequenos detalhes, como o switch, por exemplo, do teclado mecânico, mas ele tá muito parelho em questão de RGB, qualidade de keycaps, construção, qualidade de material plástico. E esse modelo magnético segue a mesma linha do mecânico, então ele traz uma ótima construção, um ótimo RGB, já vamos falar um pouquinho mais sobre isso, mas ele é um teclado muito bem construído, tem plásticos de ótima qualidade, tá? Um acabamento aí bem montado, sem rebarbas, uma carcaça com um plástico com uma textura muito agradável, tá? Uma carcaça muito bem montada. Aqui na parte de baixo ele tem os pezinhos em dois níveis para você poder inclinar o seu teclado só um pouquinho ou bastante, né? Aí vai do seu gosto. E ele traz também o knobzinho de volume, galera, que é difícil você ver isso aqui em um teclado magnético, tá? São pouquíssimos modelos que tem o knobzinho de volume e, cara, quem já usou isso aqui, pessoal, isso aqui é uma mão na roda, cara, é muito útil. Depois que você se acostuma a utilizar o knobzinho de volume, você acaba sentindo falta quando você pega algum modelo que não tem. E além da construção muito boa, pessoal, nós temos aqui keycaps de ótima qualidade também, são em double shot, são em PBT, então é aquele material plástico que não vai deixar gorduras conforme o tempo, né, como os plásticos em ABS, teclados com keycaps em plástico em ABS. E essa segunda camada de plástico aqui, pessoal, significa que é uma keycap que vai ter uma durabilidade prolongada, tá? Ele não vai descascar o caractere, não vai perder, não vai sumir, porque ela tem essa camada de plástico roxa em cima e a branca embaixo nesse caso, e no caso das caps brancas, as cores se invertem, tá? A branca em cima e a roxa embaixo. Um ponto extremamente positivo deste teclado aqui, pessoal, é o RGB, que assim, ele é bem intenso, é um RGB bem legal, tá bem no nível dos modelos da Wommer, por exemplo, que traz assim um RGB de teclados magnéticos, um dos melhores aí dos que eu já testei, pelo menos no mercado aí no AliExpress, tá bom? Um RGB bem legal, e muito disso, pessoal, é por conta do espaçamento entre as keycaps, tá? Você pode ver aqui que na maioria dos teclados magnéticos, vou pegar o MED 68 aqui para vocês verem, ó, o espaço entre as keycaps é bem pequenininho, tá? É um espacinho bem pequeno mesmo, praticamente você não vê lá no fundo. Já aqui, você consegue ver a plate lá embaixo de metal, né, de alumínio, entre as keycaps, pessoal. Mesmo com o teclado
teclado desligado, tá vendo? Então o espaço que ele tem entre uma tecla e outra é um pouquinho maior, e isso faz com que o RGB saia um pouco mais, né? Ele brilhe um pouco mais para fora do teclado, ou seja, à noite você tem uma iluminação muito melhor do que outros modelos, como aqui no MED, por exemplo. Vou até ligar ele para mostrar para vocês a diferença. Perto dele, o MED parece que tá desligado, cara, tá vendo? Nem dá para ver o RGB do MED praticamente, enquanto que aqui no Ajaz, isso porque eu tô com todas as luzes acesas, enquanto que aqui no AK820 você consegue simplesmente ver todas as cores passando aí pelo teclado. Já em relação ao switch, pessoal, nós temos aqui um switch que ele tem um espaço bem grandinho para passagem de luz, né? Isso ajuda também em questão de brilho do teclado, mas é o mesmo switch basicamente do AK680 Max, tá? É um switch muito bom, tá, pessoal? Um switch ok, assim, tá bem dentro da média do que a gente se espera de um teclado magnético, mas não é o ponto mais forte deste teclado aqui. Outros pontos como a construção e o RGB, acho que são mais destacáveis nesse modelo do que o switch. Até porque nós temos aí teclados que trazem switches aí um pouco melhores do que esse, como o ND63 Pro, como o Ace 68 da M-Chose, que tem os TTC Uranus, tem o Ice Jade também, que é uma linha aí da Gateron excelente de suítes, MU68 e muitos outros teclados que trazem suítes melhores do que esse, nesse aspecto de desempenho. Mas aqui são suítes que também não deixam a desejar, tá? Não são muito bons, mas também não são ruins, como os primeiros modelos da Optimo, por exemplo, que vinham aí nos primeiros teclados magnéticos, né? Depois que se popularizou essa tecnologia, como o K86 da Attack Shark, por exemplo, que tinha aquele Optimo rosinha, né? Que era um switch bem mediano para ruim, assim, né? Aqui nós já temos o que tá dentro da média de qualidade, pelo menos na minha opinião. Temos aqui um teclado que não é muito fácil de abrir, tá? Você precisa de algumas ferramentas aí para que você possa encaixar elas no cantinho e ir soltando as travinhas com bastante cuidado, e também remover o knobzinho de volume. Mas soltando as travinhas, pessoal, você já consegue puxar aqui a parte superior do teclado e tirar aqui junto com keycaps, PCB e tudo mais, todo esse pedaço aqui já para acessar o Phone Mode que ele tem aqui embaixo. Temos um teclado que tem vários modos de fábrica e um deles é esse Phone Mode DEVA, uma folha bem fininha aqui para proteger a PCB, mas embaixo dessa folha nós temos ainda uma camada bem espessa, bem generosa de silicone, tá, pessoal? E como vocês podem ver aqui, ela tem essas bordas aqui que vão garantir aí uma qualidade excepcional na digitação do teclado, no conforto, né, no uso no dia a dia, tá? E embaixo dessa camada nós não temos nada, já é a carcaça de baixo. Então, já aqui em relação a PCB, pessoal, nós temos uma PCB de boa qualidade, tá? Não é uma PCB tão completa quanto os modelos mais recentes, né, de teclado, como por exemplo MED 68 ou ND63 Pro, ou o próprio AK680, né, que é da linha da Ajaz também, traz uma PCB um pouquinho talvez mais completa, mas temos aqui uma PCB de boa qualidade, tá, pessoal? E para tirar a PCB aqui do teclado, como eu não soltei os switches e as keycaps, né? Desmontei ele inteiro. É só soltar esses dois parafusinhos e a gente tira aqui a plaquinha USB, e aí você consegue tirar toda a PCB com as keycaps já, sem a necessidade de desmontar todas as keycaps e switches. Além desses mods de fábrica aqui dos Phone Modes, nós temos ainda uma estrutura gasket, ou seja, em torno de todo o teclado nós temos essas pequenas estruturas na plate que é de silicone, tá? E isso aqui, pessoal, serve para amortecer o teclado durante a digitação. Eu vou mostrar imagens para vocês do teclado dando aquela abaixadinha assim, tipo um amortecimento. Quem faz isso são essas pequenas estruturas gaskets, tá? Ele é montado sobre essas estruturas. E entre a PCB e a plate, nós temos aqui uma camada de EVA, tá bom? Uma espuminha aí mais fininha, mas que também vai dar uma boa sonoridade para a digitação do teclado e vai garantir ainda mais essa teclinha gostosa que ele tem, né? Bem creamy, assim, bem fofo. E eu vou mostrar para vocês o som de digitação que esse teclado faz, que para mim é o melhor teclado magnético nesse aspecto hoje, tá? Disparado, esse teclado aqui tem, na minha opinião, a melhor digitação, a melhor sonoridade, a melhor maciez que eu já vi em um teclado magnético, pessoal. Isso aqui é sem brincadeira.
Já em relação ao peso, pessoal, nós temos aqui um teclado de exatamente 861 gramas, cara. Isso principalmente aí por causa do fan mold de silicone, né? Um teclado um pouquinho mais pesado e também por conta do layout 75%. Para vocês terem um nível de comparação, eu tô aqui com o MED 68, o meu querido Medzinho personalizado, que eu troquei os switches, troquei keycaps, fiz mods de fábrica nele, né? E o Med tem 597, então é uma diferença bem considerável. Já em relação ao software, pessoal, nós temos aqui um software que foi um pouquinho difícil de achar o modelo exato, porque esse teclado aqui tem várias versões, né? Tem o AK820, o AK820 Max, ou o AK820 Max HE, que é no caso essa opção. Tem a versão sem RGB, tem a versão com RGB. Então eu vou deixar o link exatamente aí para você baixar o software, e quando você acessar o link, você vai entrar aqui na página da AJAS, né? Vou deixar exatamente esse link aqui embaixo. E você vai vir aqui na área de Keyboard Driver e vai para a 10ª página, tá bom? Na 10ª página você vai baixar esse modelo aqui, ó. AJAS AK820 Max Single Mode No Light Magnetic Axis, tá bom? A versão também Single Mode RGB Magnetic Axis também funciona, tá? Então qualquer uma dessas duas que você baixar aqui vai funcionar. E o meu vizinho agora está cortando o mato da chácara dele com um cortador a gasolina, então talvez, não sei se tá saindo aí no vídeo o áudio, vou tentar reduzir o máximo que eu puder o ruído, se eu conseguir, beleza, se eu não conseguir, me perdoa, se estiver saindo aí o áudio que tá fazendo realmente muito barulho, cara. Mas vamos continuar aqui então. Então depois de baixar esse driver, você vai instalar o software, ele já vai reconhecer aqui a versão do seu teclado, e pessoal, parece um pouco confuso no começo, mas é um software bem facinho de usar, é tranquilo, tá? Aqui na primeira aba, aqui embaixo, as abas de configuração estão aqui no canto esquerdo, tá? Na primeira aba, você tem o remap das teclas. Então, por exemplo, posso selecionar aqui o W e mudar ele para alguma outra tecla que eu quiser, tá bom? Posso também mudar para uma combinação de teclas, ou um macro, ou o mouse, né? Botões do mouse e botões de iluminação. Posso fazer qualquer mudança que eu quiser em qualquer tecla. Já aqui na configuração de desempenho, que é do Rapid Trigger, né? Nós temos aqui a função de desempenho do teclado, onde você pode aí selecionar várias teclas de uma vez e colocar a atuação que você quiser. Eu estou usando o 0.1 no W, ASD, e também o Rapid Trigger em 0.1, tá? Ele não tem aquele desempenho de 0.01, 0.02, como os teclados mais atuais, agora recém-lançados, né? Como o Ace 68 da M-Chose, o Med 68HE, o Aula, o In 60 ou 68, esses modelos um pouquinho mais atuais. Porém, pessoal, ele funciona muito bem no 0.1 milímetros, tá? Vou até mostrar aqui para vocês, ó. Nós temos aqui, ó, eu só vou relar na tecla W, não sei se vai pegar, deixa eu virar a luz aqui. Eu só vou relar na tecla W e ele já vai clicar, ó. Simplesmente uma reladinha, ó, em 0.1. Vou segurar um pouquinho agora, ó. A tecla nem abaixa direito, pessoal. Ele realmente está num desempenho assim bem bacana. E isso também serve para o Rapid Trigger quando você solta a tecla. Segurei, soltei um pouquinho, ele já para, tá vendo? Ó, segurei, soltei um pouquinho, ele já para. Então, ele funciona muito bem com o 0.1 de atuação, mas para quem é muito focado em números, o 0.01 ele não vai trazer, tá bom? Assim como ele também não tem, pessoal, aqui em botões avançados, o Snap Tap ou SOCD, tá? Ele vai trazer o Dynamic Stroke, o MT e o TGL, mas infelizmente não tem o Snap Tap ou o SOCD. Na terceira aba aqui nós temos as configurações de iluminação, que eu já falei para vocês que é um ponto excelente desse teclado, tá? Tem um RGB realmente muito bom. Aqui nas configurações de desempenho, você não tem configurações de desempenho, na verdade são configurações aí do Windows para você travar algumas teclas e tudo mais. E por último aqui no grupo de macro, você pode configurar ou personalizar uma sequência de teclas e salvar essas informações no teclado, beleza? Um software bem tranquilo de mexer, tá pessoal? Bem simples. Não vai trazer algumas funções, né, como o SOCD, o Snap Tap que eu falei para vocês. Não tem aquela função também de você ver a atuação do switch, né, que é muito legal, mas é um software ok assim, tá? Em relação às versões, pessoal, nós temos aqui alguns modelos, tá? Tem a versão preta, tem a versão preta sem fio com a telinha e tem também essa versão que eu comprei sem fio com a tela ou a versão Wired Edition. E só uma dica para vocês, pessoal, quando você for comprar esse teclado, eu sugiro aí que você acesse pelo link, além de ajudar o canal, você também vai ter um pouco mais de segurança na hora da compra, porque esse teclado aqui, ele tem várias versões, incluindo versões mecânicas, tá? Eu tô aqui com o anúncio da versão magnética, tanto com fio quanto sem fio, né, que tem a telinha também, a versão sem fio. Porém, ele tem também versões mecânicas, né?
né? Então toma cuidado aí na hora de comprar, porque às vezes você tá achando que tá pegando o magnético, como ele é exatamente o mesmo teclado, só muda a PCB e os switches, pode ser que às vezes você esteja comprando aí a versão magnética, mas na verdade você tá escolhendo a opção mecânica, tá? Então fica de olho aqui no título do anúncio e também na descrição lá embaixo para ver se esse teclado realmente vai ser magnético ou vai ser mecânico. E pra gente concluir, pessoal, é um teclado que eu recomendo? Meu, com certeza, assim, o mercado de teclados magnéticos, ele é bem escasso quando se trata de layout 75%, né? Aqui no canal a gente já testou o VGN e o ATK75 e a gente já testou também o Gamakai, o TK75. São dois teclados muito bons, dois modelos também de layout 75 com switches magnéticos, mas eu acredito que aqui a JAS colocou um patamar um pouquinho acima, então não vou dizer que é disparado o melhor deles, mas ele realmente, na minha opinião, tá num patamar um pouquinho acima. Ele tem um RGB muito forte, ele tem uma qualidade assim de construção, uma qualidade de desempenho bem competente, tá? Apesar de não entregar aí o 0.01 ou 0.02, como a gente já viu em alguns outros modelos, mas ele é um teclado bem completo, bem balanceado, e quem procura essa experiência de teclado mecânico, mas com o desempenho de um magnético e não quer abrir mão do layout 75%, esse teclado aqui é uma excelente opção, pessoal. Tem um knobzinho de volume, tem as teclas do F1 ao F12, então ele é um teclado bastante completo para quem já está acostumado com esse layout, né? É um layout que atende aí a maioria das pessoas. Então ele sim é uma ótima opção, tem cupons de desconto que normalmente eu sempre estou mandando lá no Telegram para que você possa comprar ele com um pouquinho mais barato, né? E ele apresentou um desempenho bem bacana em jogos, tá, pessoal? Consegui jogar com ele tranquilamente, não teve delay, não senti o boneco um pouquinho mais pesado, né? Que às vezes, como eu estava testando vários teclados magnéticos ao longo do tempo, às vezes quando eu puxava para um mecânico, eu sentia a movimentação um pouco mais lenta. Nesse caso aqui, ele traz o switch magnético com 0.1, então a movimentação ficou bem leve, bem solta em jogos de FPS, principalmente CS, que eu jogo bastante. Então é um teclado que, na minha opinião, ele oferece uma qualidade excepcional de digitação para quem trabalha digitando, para quem passa o dia na frente do computador, e também oferece um desempenho bom para quem quer jogar de uma forma um pouco mais competitiva, tá? Mas é como eu falei, pessoal, os modelos mais atuais de 68% de layout, eles trazem um desempenho um pouquinho acima, tem switches um pouquinho melhores, tem um rapid trigger mais responsivo de 0.01, 0.02, 0.08, mas que, na minha opinião, tá, pessoal, pro meu uso, não tem muita diferença, a não ser os modelos mais caros, como o Ace 68, né, com o switch Uranus, o meu Media aqui, que eu personalizei com os Gateron Jade Pro, que são switches, assim, formidáveis. Aí sim, eu acredito que dá para você perceber um pouquinho de diferença de resposta, diferença de... Você sente que o switch é bem mais competente nesse aspecto, tá? Mas em questão de números, o meu teclado tem o Rapid Trigger em 0.02. Cara, na prática, dificilmente você vai perceber essa diferença, assim, a não ser que você coloque o bloco de notas ali e fica clicando de levinho na tecla, que pra mim é besteira, assim, né? No seu uso do dia a dia, dificilmente você vai perceber essa diferença. Então, a minha recomendação final é, se você quer um layout 75%, esse teclado aqui disparado é muito bom e, cara, vai te atender perfeitamente, tanto para o uso cotidiano quanto para jogo. Se você não liga para o layout e pode ser um 60% ou um 68%, você tem opções que vão entregar um pouquinho mais de desempenho, tá? A Acufan 60, por exemplo, Aula Win68 Max ou Med 68 Ultra, né, na versão Ultra com a construção a case de alumínio, vão entregar um desempenho, uma qualidade melhor nesse aspecto. Porém, pessoal, aqui você também vai estar muito bem servido, cara, independente do seu uso aí, a não ser que você seja pro player, né? Aí a gente já tá falando de outro aspecto, de outra questão. Beleza, pessoal? Se você puder deixar um like nesse vídeo, eu te agradeço. Muito obrigado por ter assistido até aqui, que Deus te abençoe, um abraço e até a próxima. Fui!